Para muitas pessoas, a justiça de Deus não existe. O fato de enxergar tantas injustiças na sociedade a faz culpar o Criador por não corrigir tamanha situação. Nós não podemos culpar a Deus pelos nossos erros, pelas nossas injustiças. Assim como nós não podemos culpar os nossos pais pelos nossos erros. Tá dando para entender, pessoal? Sim ou não? Nós temos que assumir a nossa responsabilidade. Mesmo vendo que a justiça terrena tem suas falhas, precisamos olhar para o alto e confiar na palavra de Deus. Só assim alcançaremos a resposta que tanto precisamos. Se você quer a justiça de Deus, você tem que viver na justiça, você tem que andar na justiça, você tem que fazer o que é reto. E se você não está vivendo na justiça, Deus está chamando a sua atenção para isso. Se os teus sentidos naturais têm levado você, têm influenciado você para o mal, você precisa fazer alguma coisa a respeito antes que seja tarde demais. Praticar a justiça conforme a palavra é condição suficiente para ter uma vida transformada. Conheci a Igreja Universal através do programa de TV, nas madrugadas, como eu não dormia, e tinha depressão, insônia e também vícios, medo também, um pânico muitas das vezes, e desencadeou também uma insônia muito forte, não conseguia dormir nas madrugadas. Foi devido a uma perca de um familiar, que desencadeou isso, e eu vim um certo tempo empurrando com a barriga, e foi numa madrugada que eu não consegui dormir que eu acabei vendo a programação da igreja na TV. Eu vim, mesmo com vício, com insônia, eu continuei vindo, fui entendendo, fui aprendendo, e colocando em prática tudo que aprendi aqui. E um dia após o outro, sempre procurando, se esforçando, para poder fazer o que via e ouvia do altar, e fui me libertando. Graças a Deus hoje eu estou liberto de tudo. Hoje o José, ele não tem mais depressão, não tem mais vício, não tem mais síndrome do pânico, não tem mais tristeza, tem luta grande, mas tem paz interior. O que Deus mais quer é que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque para isso o Espírito Santo foi enviado, para habitar em nós e fazer de cada um de nós testemunhas vivas dele nesse mundo. Venha nesta quarta-feira ter uma experiência transformadora na reunião do Espírito Santo, às 19 horas, na Catedral da Universal, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro de Florianópolis. Olá, que Deus te abençoe, Deus te ilumine. Está no ar seu programa Problemas e Soluções. Nós abrimos a programação mostrando um pouco do muito que tem acontecido às quartas-feiras na Universal. E estamos, neste mês de julho, tratando do tema justiça. Como você pode alcançar a justiça de Deus? Talvez você esteja neste exato momento passando por uma situação que você diz assim, isso não é justo. Está acontecendo comigo, com a minha família, no meu casamento, na minha vida, não é justo. Esse senso de justiça que você tem vem de Deus. E isso é um sinal. Deus está te chamando para fazer justiça na sua vida. Desde já, gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS espiritual através do 3216-6162. Pega o celular, ligue agora, 3216-6162. Você pode ligar a pessoas que estão prontas para te ajudar e também através do WhatsApp, 11 3573 3500. 11 3573 3500 é a nossa central de atendimentos pelo WhatsApp. Você pode mandar sua mensagem de qualquer parte do estado de Santa Catarina. Nós estaremos recebendo aqui e vamos entrar em contato com você.
sua mensagem de áudio ou texto. Não fique aí sofrendo, dê um passo de fé para que a sua vida possa mudar e você possa alcançar a justiça que vem da fé. Você vai agora acompanhar a história da Gislande. Preste bastante atenção nesse testemunho. Veja como a justiça de Deus se manifestou na vida dela através da fé inteligente. Vocês acham que existe dor da injustiça maior do que perder um neto e uma filha ao mesmo tempo? Final de 2024, minha filha estava gestante, foi a primeira gestação dela, todo mundo feliz, eu mesmo quem comprei todo o enxoval, o quarto dele estava lindo e a gente só esperando esse momento. E no dia de dar à luz, ela chegou no hospital, os batimentos cardíacos estavam ótimos e as contrações aumentando, e os médicos colocaram ela de lado, de perna cruzada, porque falaram que ela tinha que prender as contrações para poder ser transferida. Só que as contrações aumentaram, foi aumentando, eles vieram e aí eles fizeram o parto, deram um corte profundo, onde esse corte machucou a criança, que está a marquinha do ferro, e a criança nasceu com a marca na testa e já sem vida, foi a óbito. Ela deu hemorragia constante, não parava a hemorragia. Deram um choque nela, adrenalina, aquele monte de médico dando massagem para ela reagir e ela sem reagir. A médica chegou, mãe, ela precisa tomar sangue e precisa de um hospital de porte. E aqui o hospital não tem porte, precisa ir para Salvador com urgência. E ela foi transferida para Salvador numa UTI móvel. Chegou aqui em Salvador praticamente já sem vida. Teve várias paradas cardíacas, onde levou mais choque, foi adrenalina, para ver se ela reagia, não reagia. Lá onde intubaram ela, sedaram e fizeram o procedimento. A paciente, a Islane, quando chegou aqui na maternidade, ela veio regulada do município próximo, Ribeira de Pombal, chegou para a gente já no estado grave, ainda no processo do sangramento, e essas lacerações, quando chegaram aqui, ainda estavam sangrantes, a paciente chegou bem debilitada mesmo, precisou fazer transfusão, para a gente poder conseguir realmente fazer até o procedimento em si no centro cirúrgico. Teve que ir para o centro cirúrgico para a gente refazer essa sutura, revisar esse canal vaginal. Quando ele estava fazendo a coretagem, ele falou, mãe, perfuraram o útero dela. O útero está perfurado. Deixaram ela toda aberta. E tem pedaços de placenta dentro dela e restos de parto. É isso que está gerando esse sangramento que não para. Aí ela foi para a UTI e aos poucos ela foi se recuperando. Dia 26 de outubro, deram alta para ela para uma enfermaria. E ao chegar lá, ela se deparou com um pai, com um bebê de sexo masculino no braço, que estava na porta da enfermaria. Quando ela viu aquele pai com aquele bebê, ela lembrou do filho dela, ela teve um surto psicótico. Aí hoje conseguiram sentar ela, está aqui encostada, ainda estamos aqui na UTI. Eu falava com ela, ela não respondia, ela não comia, não bebia. Chamei os médicos, eles falaram, mãe, ela pegou uma depressão pós-parto muito forte. Doía muito. Quando eu lembrava do meu neto, o qual mesmo eu levei ela até o cemitério, e eu via minha filha naquela situação, aquela dor aumentava, era uma dor insuportável.
insuportável. A dor da injustiça dói demais. É aquela dor na alma. E, meu Deus do céu, sufoca. E eu olhava ali para minha filha ali. Minha filha com estado de loucura. Dia 30, ela amanheceu sentindo muitas dores, muita dor mesmo, que ela ficava com os olhos parados. E eu chamei os médicos, fizeram muitos exames, vários exames. Ele falou: mãe, tem um líquido no corpo dela que já tomou todo o intestino. E tudo indica que é uma hemorragia interna e vai ter que fazer uma cirurgia. No caso em apreço, na situação da paciente Eislaine Silva da Mota, nós fomos chamados em função de uma condição crítica de emergência gastrointestinal no curso de um puerpério complexo, complicado em função de um processo infeccioso puerperal com uma situação em que se encaixa em um processo de alta mortalidade também. Quando a complicação grave se dá nessa circunstância, é geralmente muito grave. Era às 16h30, onde ela estava entrando aqui para o centro cirúrgico, onde tiveram que abrir ela toda. E aí, ao terminar a cirurgia, era 22 horas, vieram a equipe médica, vários médicos, enfermeiras, técnicas, e falaram assim para mim: mãe, a gente fez de tudo mesmo, mas infelizmente ela não acordou após a cirurgia. Vamos manter aí os aparelhos uns 3 dias para ver se ela acorda. Eu falei: que se cumpra a vontade do Senhor Jesus. Eu tenho certeza, se for da vontade dele, ela vai acordar, porque não há impossível para Deus. Lázaro era com 4 dias de morto, e o Senhor ressuscitou. Por que minha filha ele não pode ressuscitar? Ele só foi: mãe, vamos ver aí a sua fé, né? O que é que vai acontecer? E aqui foi após a cirurgia, onde ela não acordava, só estava lá nos aparelhos. Aí no primeiro dia os médicos vieram: e aí, ela acordou? Não. Todo mundo ali triste, né? Segundo dia: e aí, acordou? Não. Terceiro dia: e aí, acordou? Não. E aí eu fui no banheiro e eu falei: não, meu Deus, eu tenho um voto com o Senhor. Eu já fiz muitas fogueiras santas por mim. Hoje eu tenho o maior tesouro dentro de mim, que é o Espírito Santo. E tem 5 anos que eu fiz um voto com Deus de 2 vezes subir ao altar pela minha família. E na hora veio assim, na minha mente, o voto, o sacrifício, qual eu faço pela minha família. E aí, como eu não podia sair de perto dela, que o médico falou que eu não podia sair de perto dela, eu não podia vir até a igreja, eu fiz do banheiro daquele hospital o altar. E ali eu fui naquele chão imundo daquele banheiro que estava imundo mesmo, dobrei os meus joelhos ali. Coloquei meu rosto ali naquele chão imundo mesmo, eu fiz um clamor a Deus, eu falei: meu Deus, eu não aceito. Lembra que eu tenho sido fiel ao Senhor? Eu não aceito isso, meu Pai. E ali Deus falou muito forte comigo. Deus falou assim: perdoa todos aqueles profissionais. E eram muitas vozes que eu ouvia: só faz justiça, faz justiça. Eu falei: não, meu Deus, se o Senhor estivesse em meu lugar, o que o Senhor faria? Eu tenho certeza que o Senhor não faria isso.
o que a minha carne quer que eu faça, o Senhor perdoaria. Eu resolvi obedecer à voz de Deus. Nossa, foi instantâneo, aquela dor saiu. E aí eu levantei, ungi a minha mão, que no momento ali não podia ungir ela. Cheguei e coloquei a minha mão em cima dela. Ali eu comecei a adorar a Deus e buscar o Espírito Santo. Naquele momento ali, o céu se abriu naquele lugar. Foi muito forte. Ali, de repente, minha filha... Minha filha está aqui com saúde, fez todos os exames, um diagnóstico completo e tudo ok. Isso para nós que trabalhamos com esses pacientes graves, assim, ter um acompanhante, né, com esse quadro de fé, de confiança, é bom até porque passa até para nós mesmos, médicos, que às vezes está olhando só com aquele olhar técnico, né? A gente trabalha muito com a questão de números, de probabilidades, e quando você vê um familiar assim, falando com você que vai dar certo, que quando a gente toca na questão de números, fala, tá, não quero saber, vai dar certo, isso aí pra gente é muito importante pra gente mesmo. Eu costumo dizer para os familiares dos meus pacientes que assim, olha, mesmo quando você acha que ele não está ouvindo, fale. Então, a contribuição da presença da senhora mãe de Eslaine, ela certamente favoreceu e contribuiu muito com a melhora de Eslaine. Para Deus não existe impossível. Deus fez justiça. Minha filha está aqui viva. Hoje, graças a Deus, eu estou bem. O vazio de ter perdido um filho, porque toda mãe, toda mulher, ela sente. Mas aquele vazio que eu senti, Deus, Ele preencheu. Hoje eu estou em paz e graças a Deus eu tenho paz. Todo momento eu agradeço a Deus, só agradeço a Deus. Hoje tenho motivo só para agradecer, nada a pedir, só agradecer. Porque não tenho meu neto, mas eu tenho a minha filha, que eu amo muito, muito mesmo. Quando uma causa foge do controle humano. Uma simples espinha de peixe quase tirou minha vida. E não pode mais ser julgada com os recursos deste mundo. Ela falou, é um caso assim que eu nunca vi, a morte dele é quase que certa. Só existe uma única saída: a justiça divina. E este recurso também está ao seu alcance. Aqui embaixo já tinha esgotado o recurso, então eu só podia buscar em Deus, na justiça de Deus. E aí foi a hora que eu tive que ir para a última instância, que foi o altar. E ali, milagrosamente, o Marcos começou a apresentar melhoras. Dali, os exames começaram a normalizar, ele teve alta da UTI no outro dia. Fogueira Santa da Justiça. A grande oportunidade pela busca da justiça de Deus em sua vida. Saiba mais no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal no mundo. Encontre o templo mais próximo acessando o localizador universal.org/localizar. E Deus é Deus de justiça. Tá aí, mãe e filha hoje dando testemunho. A Eslaine, que estava já há 3 dias ali sem nenhuma resposta aos tratamentos, aos medicamentos, os médicos esperando uma resposta, uma reação da Eslaine. Finalmente aconteceu, pois a mãe cobrou a Deus o cumprimento da promessa. Ela agiu a sua fé, a fé que cobra, a fé que questiona, a fé que persevera,
a fé que não desiste, que não desanima. É como está escrito aqui no texto sagrado que nós separamos para você. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Um erro médico levou a Eslaine àquela condição. Mas a mãe, ao invés de partir para a justiça humana, ela foi buscar a justiça divina, porque ela queria que a filha sobrevivesse. O neto já havia falecido, mas ela agora lutou e lutava pela ressurreição de sua filha. E de forma figurada foi o que aconteceu com a Eslaine. Ela voltou à vida e está bem. Pastor Adriano, nós sabemos que neste exato momento há pessoas que estão enfrentando uma injustiça na sua saúde. Como pode eu estar vivendo assim? Não é justo estar passando por esse problema de saúde. E ela pode vir ao justo juiz, hoje, terça-feira, clamar pela justiça. Pois é, você que está aí diante de um quadro clínico, aos olhos humanos irreversível. Ou quem sabe o teu ente querido, como era o caso deste testemunho. Mas você pode manifestar a sua fé através do altar de Deus, o tribunal da justiça divina, onde você irá alcançar a intervenção desse Deus de milagres, transformando toda essa situação. E durante todo o dia de hoje, pastor Adriano, essa pessoa pode chegar à Igreja Universal, nós temos reuniões o dia todo, os horários estão aparecendo no televisor, e receber um atendimento. Essa pessoa que diz assim, o que é fogueira santa? Como que eu posso fazer uma fogueira santa para alcançar justiça de Deus? O milagre que eu preciso. Essa pessoa que já gastou com médicos, tratamentos, já fez o que tinha que ser feito e não conseguiu encontrar a solução. O que ela pode fazer hoje? Hoje você será orientado como fazer a fogueira santa de uma forma que você venha alcançar de fato a justiça de Deus na sua vida. Estaremos de plantão aqui em nossa Catedral da Fé, prontos para lhe ajudar, prontos para lhe orientar. Você que já chegou no limite da dor, no limite do sofrimento, mas você está vivo. E enquanto há vida, há esperança. Você que tem um familiar que está hospitalizado, que está entre a vida e a morte, que está ligado a aparelhos, o próprio especialista já disse, olha, só depende agora dele, vamos ver se ele vai reagir ao tratamento. Você está desesperada, desesperado, você diz assim, se tivesse um lugar que eu pudesse ir para falar com Deus, para Deus me ouvir, garantido que Deus iria me ouvir, eu iria a este lugar. Jó orou assim, se eu soubesse onde é o tribunal de Deus, apresentaria a ele a minha causa. O tribunal de Deus é o altar. E em todas as igrejas universal do Reino de Deus há um altar, onde você pode ir até o altar, católico, espírita, evangélico, judeu, muçulmano, budista, tenha você religião ou não. Você pode ir ao altar e clamar ao justo juiz, ao juiz de toda a terra, e pedir, meu Deus, faz justiça, me ajude. Ele vai manifestar o poder dele, como nós lemos há pouco. O Senhor faz justiça a todos os oprimidos. Mas o oprimido tem que clamar. É como a viúva. A viúva foi até o juiz, que era iníquo, mas perseverou e alcançou justiça. Deus não é o juiz iníquo. Deus é o juiz de toda a terra. Seu trono está assentado sobre justiça e juízo, e ele tem poder para julgar a sua causa. Aqui no centro, na Avenida Mauro Ramos, 1310, os horários estão aí aparecendo para você, entrada, estacionamento, creche gratuitos para todos, atendimento pastoral antes e depois da reunião. Pastor Adriano, essa pessoa que precisa sentar, conversar com o pastor, receber a orientação, o senhor e o pastor Roberto estão à disposição hoje. Estaremos aqui prontos para sentar com você, tirar as dúvidas, orientar. Muitas vezes, uma orientação faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro, nesta terça-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E nesta quarta-feira nós estaremos tratando da noite, a terceira noite da justiça. Vamos ensinar você o que é viver na justiça divina. Como você pode andar na justiça. Deus é justiça e Ele procura pessoas que têm fome
e sede de justiça, porque estes, de acordo com o Senhor Jesus, serão fartos. Eu estarei com você especialmente às 7h, aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro. Traga sua Bíblia, nós vamos juntos clamar pela justiça que vem da fé. Terceiro clamor da justiça na quarta-feira, terceira noite da justiça. Traga sua Bíblia, nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos aprender como podemos viver neste mundo tão injusto, viver e andar na justiça divina. Avenida Mauro Ramos, 1310 aqui no centro, às 7h em ponto, nesta quarta-feira, durante o dia às 7, às 10, ao meio-dia e às 3h. Se você me assiste de São Paulo, você pode participar no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, às 20 horas, com o Bispo Renato Cardoso. Vamos agora a esse intervalo que fala do Domingo da Justiça, terceiro clamor, terceiro Domingo da Justiça, e voltamos para orar em seu favor. Na justiça dos homens, todo processo tem um dia para ser analisado. Você já percebeu que nenhuma causa é julgada sem que seja encaminhada ao juiz? Nada é decidido sem que o juiz, mediante as provas, defina a sua decisão. Se nos tribunais humanos uma prova é capaz de determinar uma sentença, no tribunal de Deus, o altar, não há causa que não seja julgada mediante a prova da fé. Por isso, cada domingo deste mês de julho será uma audiência diante do justo juiz, o único capaz de julgar toda e qualquer causa e fazer justiça através da fé. Neste domingo, 20 de julho, o terceiro Domingo da Justiça. Às 7, 9h30 e 18h, em todas as igrejas Universal no mundo. Para endereços, acesse universal.org/localizar. Nós vamos agora orar por você. Bispo Sérgio vai orar por todos nós, mas não se esqueça, você tem hoje ainda a oportunidade de vir ao altar do justo juiz, clamar por justiça na sua saúde. É momento de oração, vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Atende a voz do nosso clamor, ó Deus. Porque, meu Deus, eu clamo junto com centenas, dezenas, milhares de pessoas que neste momento, meu Pai, tão aguardado, pedem o teu socorro, pedem, meu Pai, a tua providência, o teu livramento. Então, na autoridade que há no teu nome, eu determino em nome de Jesus, sejam livres. O filho que está na toxicodependência, o esposo, meu Deus, a esposa, essa criatura que vive nos caminhos tortuosos, seja livre agora, liberto agora, seja curado. Meu Deus, atende como nós falamos a voz desta mãe aflita, desta esposa que tem um marido nos braços de uma amante. Nós clamamos pelos lares, nós invocamos pelas famílias, meu Pai, que o Senhor estenda a tua mão e que a tua luz entre em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que crê, diga graças a Deus. Nós estaremos sempre orando por todas as famílias. Que Deus abençoe o senhor, Bispo Sérgio, abençoe a sua família e você que acompanhou essa programação. Seja abençoado. E essa bênção é para que você tenha força, disposição para sair daí de onde você está e vir ao altar do justo juiz. Clamar a Ele por justiça, porque Ele faz justiça a todos os oprimidos. Que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos na Universal. Até lá.